Então, gente, boa noite. Eu sou a Luciana Hoppe. Aqui, né, esse é um projeto do Inspirações da Sala Pulsari, né, que é dirigido, eu vou dizer assim, que é dirigido pela nossa querida Rosângela Scioli, né? E obrigado, né, por terem vindo, né? Eu falei da Paula, mas cada um que se inscrevia me dava um suador de ui, agora vai rolar, né? E é um assunto, né, da história da dança, né, que sempre me instigou muito, e especialmente, né, porque é meu campo de pesquisa, né, tanto, enfim, coreográfico, né, é um pouco nesse recorte entre a dança contemporânea e a dança moderna, né, o segundo aspecto, né, que eu acho bem importante comentar, é que as abordagens somáticas, né, desde que eu fiz a minha formação em Body Mind Centering, né, eu não completei ainda a minha apresentação aqui, né, mas eu sou do Rio Grande do Sul, né, eu fiz a minha graduação em psicologia e depois eu fui fazer dança. E nesse meio tempo entre duas graduações, né, eu fui descobrindo que as abordagens somáticas uniam, né, esses conhecimentos, né, e muitas vezes eu me pego dizendo, né, enfim, durante as minhas aulas, que sempre tem um princípio de movimento que opera, né? E aí eu fiquei pensando, tá, mas, né, eu sou um atravessamento, né, também dessa história, né? Por isso que faz tanto sentido trazer a história da dança a partir das abordagens somáticas. Então, reconhecer esses artistas, né, e já falando, né, porque a gente reeditou essa palestra, né, de um outro momento, que o que chega aqui no Brasil, né, veio por intermédio, né, das guerras, né, também. Como é que a gente pode falar também da dança brasileira, olhando para uma história que é americana e é europeia? Não porque eles sejam melhores, né, mas porque nos atravessa, né? Muitos artistas foram estudar com estas fontes que talvez eu vou trazer aqui, né? Não diretamente, às vezes indiretamente, né? E que chega aqui. E muitas vezes o modo como, por exemplo, eu aprendi dança moderna era sem o princípio do movimento, né? O movimento ficava completamente muscular, né? Enfim, e também o terceiro ponto, né, que eu gostaria de comentar, que eu vejo que o resgatar a história, né, tem muito a ver também com esse lugar de dar nomes, né, de reconhecimento, não só dos artistas e dos artistas brasileiros, né, mas resgatar um ponto de uma história que parece que atualmente todo mundo inventa uma roda, né? Na verdade, né, a roda foi inventada há muito tempo. A Paula estava dos cursos, né, da Marta Soares e ela comentou um pouco disso, né? E eu queria falar, né? Tipo, a roda já foi inventada há muito tempo, né? E as abordagens somáticas têm um século já e ela ainda não é popular, né? Eu vejo que ainda não é um assunto que seja muito popular, né? Então, só para situar, né, eu preparei aqui um material, eu vou contar esse material aqui, né? Não é uma leitura propriamente dita, né? Mas que as abordagens somáticas, né? Elas tratam exatamente desse lugar de você em primeira pessoa, né? Você em primeira pessoa. E começando também a falar que onde se dá, né, a história da dança, né, por um princípio, né? Então, por exemplo, a Loie Fuller, né, que é uma das bailarinas que eu vou mostrar já agora, neste exato momento, né, ela tem um contexto, né? Qual é o contexto, né, que acontece
aqui nesse momento? Aqui tem um contexto, né, que a ciência, né, especialmente toda a relação da psicanálise estava começando a ser organizada aqui nesse momento. A gente tem aqui também um histórico do olhar, né? Eu botei, inclusive, o olhar aí, né? Onde era uma época, né, em que todo estudo da hipnose também estava sendo estudado, né? Então tinha uma relação também com o inconsciente aí, né? Nesse âmbito, né? O inconsciente tinha uma coisa estranha operando por detrás do corpo que não se sabia o que era, né? E o Freud, né? Foi uma dessas pessoas que enfim, começou a investigar, por exemplo, através do olhar, né? O que o olhar pode contribuir para o movimento do corpo. Já se conhecia, por exemplo, o sistema límbico, né? Até tem uma artista, né, chamada Madeleine Dee, eu acho que é essa daí que está na foto, né? Ela se expunha, né, nesse período, né, do final do século XIX, início do século XX, né, se expunha nesses teatros vaudeville, né, em que ela se deixava hipnotizar e, portanto, né, se mostrar dessa maneira, desadormecida, né, fazer o que as pessoas pediam, né, que ela fizesse, né, por exemplo. Que mais, né, eu posso falar também desse momento, né, histórico, né? O desconhecido também tinha relação com o ocultismo, né? Toda a parte da astrologia, astronomia, astrologia, espiritismo, né? Também a gente pode falar de um contexto antes, né? De um certo descontentamento com o período que antecede a Primeira Guerra Mundial, né? Em que que mais, né? Um descontentamento, eu quero falar de emprego, né? As pessoas estavam completamente passando fome numa Europa, Estados Unidos, né? Especialmente Europa, né? Então o Nosferatu, né, veio para justamente falar desse lugar da morte, né? Do lugar desse feio, né? Também, olha ali, né? Tem várias aqui, tem até o filme, uma parte, acho que aqui tá o Nosferatu, ó, tá ele ali, esse vampiro, né? Então, esse era um contexto mais ou menos geral, né, desse período, né? Também, né, a gente pode falar do movimento, eu falei do descontentamento ali, né, em relação ao emprego dos trabalhadores, né? E também tinha uma necessidade artística das pessoas se colocarem, né? De uma banalidade também. Eu posso falar de banalidade, né? De qualquer coisa pode ser arte, né? Então a hipnose ela tem um pretexto, por exemplo, de mostrar uma banalidade, né? Então aqui tem outra imagem, né? Bem bonita aí. Né? E a Loie Fuller, por exemplo, ela se insere nesse campo de brincar com o nosso olhar, né? O que modifica o olhar, né? Então, peraí, esse filme aqui é o Metrópolis, né? Lindo, né? Esse filme, quem não assistiu, assista, né? É lindíssimo. Que mais eu posso falar, né? Tem as artes visuais, o dadaísmo, né? Tá aí embutido, né? Nesse lugar, né? O Dada, que é o nada, né? O Dada também é uma brincadeira com essa palavra de nada, né? O Duchamp, né? Eu não botei nenhuma foto aqui, né? Expõe o mictório lá no museu dizendo que isso é arte, né? Por exemplo. A gente tem também o surrealismo, né? Tem uma porção de movimentos, né, que vão compondo, né, do século XIX para o século XX.
E também, aí já falando já da dança, né, que muitas artistas não tinham nem dinheiro, né, para fazer uma dança clássica, né? Muitas vinham de danças populares, né? Então, por exemplo, aí está a Loie Fuller, né? Olha como ela é linda, né? Eu acho ela linda. Eu me empolgo com ela, né? Ela foi uma artista precursora, né? De muitas coisas, né? Era uma artista multifacetada, né? Porque ela era uma artista, ela era cientista, né? Eu vou contar melhor sobre ela, né? Mas eu vou falar aqui a frase dela, né? Então, o nosso conhecimento do movimento é quase tão primitivo quanto o nosso conhecimento da cor. Dizemos, prostrados pela dor, mas, na realidade, prestamos atenção apenas à dor, transportados pela alegria, mas observamos apenas a alegria, oprimidos pelo pesar, mas consideramos apenas um pesar. Pelo contrário, não damos valor ao movimento que expressa o pensamento. Não somos ensinados a fazer isso e nunca pensamos nisso, né? Tá aí ela, né? Bela, né? Então, ela nasceu, né, em 1892 e faleceu em 1928, né? Eu acho que ela faleceu de câncer, se eu não me engano, foi de câncer, porque a gente já vai entender mais ou menos por quê, né? Então, ela foi conhecer os seus maiores sucessos numa época em que, de novo, a hipnose ela fornece esse pretexto, né, como forma de espetáculo, né? Então, ela nasceu em Illinois, né, nos Estados Unidos, né, em 1862, sobre... peraí. E foi cientista durante muito tempo, né? Ela tinha um estúdio, né? Eles chamavam de estúdio, né? Que ela fazia muitas experiências, né? Com cores, né? Com materialidades químicas, compostos químicos que jogavam cores no próprio corpo dela ou no próprio tecido dela. Então tá aqui, ó. Então, ela manipulava, né, esses tecidos de sei lá quantos metros, né, para conseguir e jogando as cores nele, né? Então, e ela fazia isso tudo sozinha, né? Acho que o mais interessante disso é que ela fazia isso completamente sozinha, né? Então, o caráter da dança dela, né, era completamente ilusionista, né? E apareceu, e indicando também que o aparecimento simultâneo, né, entre o movimento do corpo e o movimento da luz, né, o corpo iluminado por essas projeções completamente matizadas por filtros coloridos, né, como o uso de véus. Né, a dança demarcava o corpo e a dança no espaço porque interessava o impacto causado por estas cores, né, seus efeitos, né, no corpo. Então, as pessoas, às vezes, viam vagina, viam orquídea, viam borboletas, né? Então cada um ia projetando, né, o que tinha dentro de si, né, daquilo que via dessa dança dela. Não era uma dança também completamente virtuosa, né? Não tinha uma virtuosidade no movimento dela, mas colocou a dança num outro lugar, né? Então, ela foi considerada, né, como a precursora da dança moderna e da iluminação cênica, né? Olha que imagem, né? Eu gosto muito de imagem. Eu amo trabalhar com imagem, né? Então, ela registrou, né, essas patentes, né, desses compostos químicos, né? E ela ficou muito rica, né? Atualmente, o artista fica rico no Brasil, né? Então, ela criou vários criação de gel de cor, né, para iluminar de forma fosforescente esse vestuário, né? Então, dava um efeito mesmo, a gente já vai ver. Vou deixar aqui nessa imagem, só mais um pouquinho, que ela é maravilhosa, né? Então, ela ficou conhecida como a Fada da Luz, né? Porque ela estava justamente interessada em dar forma à luz, né? Diferente do que era apresentado nos Folies Bergère, né, que era teatro vaudeville, né, vamos dizer assim. O que é o teatro vaudeville? É um teatro de variedades, né? Ela geralmente ela foi formada
ela não teve uma formação de clássico, né? Ela teve uma formação de danças populares da sua época, né? Agora, como é que eles chamam, né? O foxtrot também, mas o cancan, por exemplo, né? Dentre outros, né? Que agora me fugiu porque são 150 mil nomes, né? De danças populares, né? Que usavam muito o sapateado, né? Então ela trazia, né? Dentro desse movimento, né? Uma beleza plástica que não correspondia em nada, né? No repertório da época, né? Então a mais famosa dança é a dança serpentina, né? Que a gente já vai ver. Teve um grande sucesso, né? E apresentou como um novo gênero de dança, e ela apresentava nesses teatros de variedades, né? Mas o que interessa aí, né? Aqui tinha umas hastes, né, de madeira que ela ficava por uma hora e tanto, né? Imagina, assim, ela não faz nenhum movimento super uau virtuoso, mas só de manipular esses tecidos, né, com essa haste, já era um baita de um trabalho, né? Já era um trabalho imenso. E o interessante é que ela fazia sempre tudo isso sozinha. Então, ela conseguia, não sei como, né, se observar também de fora, qual é a posição do corpo que ficava interessante no palco e que pegava determinada cor, né? Então, ela falou assim: responsável por criar uma arte em movimento muito próxima do cinema, explorou diversas técnicas que articulavam o uso de espelhos, de projetores e figurinos, investindo em uma arte abstrata e poética, absolutamente inovadora como artista. Ela tinha uma personalidade que fugia dos padrões comportamentais da época, né? Então, homossexual assumida, ela causou um escândalo, né? Por questionar esses códigos sociais. Então, ela acumulou muitas funções, né? Que eram consideradas masculinas, né? Ela era empresária, ela era produtora, ela era diretora da sua própria companhia, né? E ainda por cima, vou acrescentar, alquimista, né? No sentido de fazer esses compostos, né? Então, olha aqui, aqui eu acho que tem um desenho bacana dela, né? Dessas projeções, né? Que faziam lá, né? Então, desse modo, né, a dança dela, da Loie Fuller, ela recolhe o eco das mutações conceituais sobre a natureza da luz, eu falei da hipnose, né, desse lugar esotérico, né, concebida como um fenômeno eletromagnético, né, rica em influências sobre o corpo, né. Então, a velocidade, a luz, a cor, são os agentes, né, que ela usa para compor, né? Então põe esse corpo em movimento com uma força indefinida, né? Com esses impulsos que procura trazer através do corpo, né? Então ela falou assim: ignorando as convenções, seguindo apenas o meu instinto, sou capaz de traduzir a sensação que todos sentimos, sem suspeitar que poderiam ser expressas. Todos nós sabemos que nas emoções poderosas, né, de alegria, de tristeza, de horror, de desespero, o corpo expressa a emoção que recebeu da mente. A mente serve como meio e faz com que essas sensações sejam captadas pelo corpo. Na verdade, o corpo responde às sensações, às vezes a tal ponto que, especialmente quando o choque é violento, a vida é suspensa ou deixa o corpo por completo. Olha isso, né? Ela já falava nesse período. Então, a gente pode dizer, uma coisa bem interessante, já dizendo agora, que ela foi uma mulher bastante influente, né? Tanto que muitas outras mulheres a copiaram, porque naquele tempo não tinha lei de direitos autorais. Então, no mesmo momento, no mesmo show, vamos dizer assim, que ela fazia no Teatro Vaudeville, ela dançava com as próprias cópias, né? Todo mundo queria imitar, né? De tão grande que ela foi, né?
E ela foi inspiração também para muitos artistas impressionistas, né, da época, dentre outros tantos poetas e também artistas visuais, né? Então, vamos ver se tem mais uma imagem aqui. Ah, olha aqui, ó, o projeto dela, né, da capa, né, que ela construía com a haste, né, de madeira. Então, a gente pode dizer sobre diferentes configurações que toda dança moderna e contemporânea, os temas de dança, eles ganham importância, né? E foi também através desse movimento involuntário, né? Muito impensado, né? Que ela não tinha uma técnica em específico, né? Então, o corpo ele se tornou um revelador de mecanismos inconscientes, dos quais a gente não domina, né? Então, a dança moderna ela foi mergulhando nesse universo, né? Nesse subterrâneo, né? Da mobilidade do corpo, da busca por esse inconsciente. Então, vou parar de compartilhar um pouquinho. Quem tiver alguma pergunta, faça, né? Eu vou mostrar um pouco, eu falei de teatro vaudeville, né? O teatro vaudeville, eu vou usar esse termo, mas não é muito adequado, é tipo o Faustão. Era o Faustão da época, tá? Né? Onde ia mágico, e aí depois tinha um número de hipnose, aí depois tinha cancã, aí depois tinha uma dança burlesque, né, que era uma dança super sensual, aí depois vinha o cara com um miquinho amestrado, aí, né, era um lugar assim que as pessoas se divertir, né, beber, se divertir. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Então, aqui está. Vocês estão... Peraí, eu vou compartilhar de novo, que eu tenho que compartilhar o som. Deu. Vou dar uma pausinha, só porque a gente tem pouco tempo, eu tenho bastante gente para mostrar, não é para cortar o barato. Depois, se quiserem, eu posso passar uma videografia aí para vocês. Vou mostrar agora o trabalho da própria Loie Fuller, né? Igual as performances de hoje. É verdade. Ai, bota um prato no nariz, né? Vai. Espera aí, eu vou mostrar agora o trabalho da Loie Fuller. Oi, Mica, eu não te dei oi hoje. Então, vou mostrar o trabalho que nos interessa, né, da artista que eu comentei. Então, esse é o trabalho dela. Eu acho que o trabalho dela tinha som feito por lá. Não me fiz essa pergunta. Mas aí tá ela, ó. Os irmãos Lumière, né? É que... Vocês estão me escutando. Vou baixar aqui um pouquinho o som. Os irmãos Lumière, né? Lumière,
que gravaram muitas das coreografias dela, né? Foi bastante inspiração para o cinema, né? O trabalho de movimento dela que ela trouxe. Só um comentário, né? É que eu acho que esse vídeo eles pigmentaram depois para dar o efeito. Eu acho que ele foi pigmentado depois. É, mais ou menos imita o efeito que dava, né, enquanto ela dançava, né? Então era isso que era a beleza do trabalho dela, e não é essa música, eles botaram uma outra música. Mas eu vou dar uma pausa aqui, né? Que tem mais um vídeo dela. Eu adoro o trabalho dela, né? Eu acho ele muito inspirador, né? Parece muito simples, né? No entanto, ele tem a sua própria complexidade, né? Tem uma complexidade bem grande, eu acho. Enfim. Esse espetáculo, né? Que ela gravou em silêncio, mas às vezes aparecem esses cenários, né? Para mostrar bem o caráter, né? Desse obscuro, desse hipnótico, né? Desse lugar aí. Ela teve diversos trabalhos bastante influentes, né? Que o Dança Serpentina, que foi esse o mais conhecido, mas também teve a Dança do Fogo. Teve um espetáculo chamado Dança do Fogo, se eu não me engano,
que é um trabalho também, né, com esses panos, né, mas com outra temática, né. E eu separei ela justamente por essa mudança mesmo, né, de concepção dessa força indefinida do corpo, né, que tem algo aí subjacente ao corpo, que a gente pode projetar ao espectador, né, o que ele quiser. Isso também, para mim, é muito somático, né? E ela, não deram muita importância para ela em diversos livros, inclusive o mais conhecido, esse aqui, né? História da Dança no Ocidente, fala, ela não foi nem um pouco importante, né? Sendo que ela foi a precursora de absolutamente tudo, inclusive da iluminação cênica, para modificar, né? E uma contemporânea dela, que eu vou trazer já agora, é Isadora, nossa querida e linda Isadora Duncan, né? Eu acho que as duas não se conheciam, né? Aqui tem uma outra imagem, né? Aqui tem outra imagem antes de... A Isadora, né? Todo mundo a conhece, né? Pelos saltitos, né? Por dançar, né? A natureza, né? Todo movimento, ela diz assim, todo movimento que se pode dançar na beira do mar, sem estar em harmonia com o ritmo das ondas, todo movimento que se pode dançar na floresta, sem estar em harmonia com o balanço dos ramos, todo movimento que se pode dançar nu, no sol, em campo aberto, sem estar em harmonia com a vida e a solidão da paisagem, todo movimento é falso. Mas não só isso, desafinado, no seio das linhas harmoniosas da natureza. É por isso que o dançarino deve, antes de tudo, escolher os movimentos que expressam a força, a saúde, a natureza, a facilidade e a serenidade dos seres vivos. Tá aí ela, tá aí a moça, né? Essa foto dela é bastante conhecida, né? Então, ela legitima então esse lugar, né, dessa mobilidade do corpo pela emoção, né? Ela também foi muito fundamental, né? Alguém escreveu alguma coisa aqui? Espera aí, tem que olhar aqui no chat. Eita, espera aí, gente, quero ver o que vocês estão escrevendo aí para eu poder responder. A Isadora foi tipo a estagiária da Loy Fuller quando chegou em Paris. Eu acho que foi mesmo. Eu acho que foi, sim. As duas têm um pensamento muito parecido, né? Dessa volta à natureza, né? Mas cada uma do seu modo, né? Mas parece que eu li um artigo que as duas não se bicavam, né? As duas não se gostavam muito, uma tinha implicância com a outra. Mas aí, né? Na própria biografia que ela escreve, né? Ela falou assim: eu sonhava em descobrir o movimento inicial de onde iria nascer toda uma série de outros movimentos, sem que a minha vontade tivesse que interferir, que fossem apenas a reação inconsciente do movimento inicial. Ela comenta também que durante horas eu ficava de pé, imóvel, de mãos cruzadas entre os meus seios, na altura do plexo solar, e acabei descobrindo a mola central de todo o movimento, o foco da potência motriz, de onde brota a dança toda criada. Convém lembrar, né, que muitos coreógrafos e professores de dança moderna afirmaram categoricamente que a região do coração é o centro gerador da expressão, né? Então, aqui, ela já apontou um caminho, né, corporal para a gente, né? Que não é só a forma do movimento, né? Ela está encontrando a natureza do movimento também. Então, ela nasceu em São Francisco, né? Ela era muito pobre, né? Ela veio de uma família bastante pobre, né? De não sei quantos irmãos. E, desde muito jovem, ela já se interessou pela dança, né, acompanhando cursos de dança acadêmica, né, a dança acadêmica nesse período de 1900 e pouco, era considerado clássico, né, o balé clássico.
Mas logo ela recusou o sistema, declarando que queria criar uma dança de acordo com a sua personalidade. Então, ela foi das primeiras bailarinas a abandonar os espartilhos, né? Segundo ela, esses provocavam a deformação do esqueleto humano, né? Tão belo. E, no entanto, o deslocamento dos órgãos internos e a degeneração, né, de boa parte dos músculos do corpo feminino. Ela já falava isso, né? Então, vamos olhar aqui uma outra imagem dela. Olha aí que linda, ó. E aí, enfim, e aí ela também dizia que alterava a respiração, né, os espartilhos, né, que apertavam, que alterava completamente a respiração. Então, ela foi conferindo ao torso, né, o centro das funções viscerais, né, e das ressonâncias afetivas, que veio também ao encontro às descobertas fisiológicas desse período, né, sobre o sistema nervoso autônomo, por exemplo, né, especialmente, né, sobre os reflexos, a existência de plexos viscerais, né? Então, estava tudo muito imbricado, né? Eram mulheres muito inteligentes, talvez ela não lesse essas pessoas, mas estava nesse universo, né? E ela era uma feminista, né, militante, voraz, né, contra o ballet, que ao mesmo tempo ela era romântica, né, influenciada por diversos escritores, dentre eles o Nietzsche, Rousseau, né, afirmando que eles foram os seus professores de dança, né? Então, vamos pensar que ela começou a entender que existia um conceito também, né? Que não era só o corpo em si, mas tinha um conceito, né? Então, Isadora acreditava que a dança deveria vir e ser uma expressão do espírito, né? Inspirada na natureza. Qualquer outra coisa que fosse formal era artificial, né? Então, ela sentia que a sua filosofia era mais bem exemplificada na Grécia Antiga, né? E o seu traje básico era a túnica grega. Então, aqui, né, a gente pode ver essas túnicas. Até parênteses bem grande, eu fiz aula, né, lá na Unicamp com uma professora de Isadora Duncan, né? E eles pedem para os alunos trazerem as suas túnicas, fazerem as suas túnicas, né, para que fique leve, esvoaçante o movimento, né? É maravilhoso, gente. Depois eu conto mais sobre isso. Mas o que consiste a dança, né, da Isadora? Pés descalços, roupas soltas, livres, né, dos espartilhos. E a descrição das suas danças faz a gente ver movimentos assim totalmente desprovidos de virtuosidade, como caminhadas, as famosas corridas, né, que ela dá, né, gestos esvoaçantes dos braços, né, e a cabeça, né, sempre muito leve, né. Então, Isadora, né, também escreve aqui na biografia dela sobre a influência que ela teve da natureza, né, trazendo uma ideia de um corpo natural, né. Então, às vezes, as pessoas me acusam de não ter gênio nem talento, nem sentimentos profundos, mas tenho uma vontade própria, e a minha vontade é libertar a arte da dança das distorções inaturais, que são produtos do balé moderno, né? E devolver-lhe os movimentos naturais. Vemos em animais, plantas, ondas e ventos a beleza desses movimentos. Todas as coisas da natureza têm formas de movimento correspondentes ao seu ser mais íntimo. O homem primitivo ainda tem esses movimentos, e começando desse ponto, temos de tentar criar belos movimentos significativos da cultura humana. Movimentos que, sem rejeitar as leis da gravidade, se ponham em harmonia com o movimento do universo. Olha aí, Isadora, olha aí que beleza, né? Tá aí ela, ó. Tá aí ela com os gestos esvoaçantes. Eu vou mostrar agora o vídeo dela, né? Então, até aqui, né? Eu acho que alguns aqui já conhecem, né? A Paula já está versada já nisso. Mas eu acho muito legal, né? A gente poder... Peraí, um segundo. Vocês estão vendo aí, né?
Então, né? Vou olhar aqui para vocês. O trabalho dela parecia muito simples, né? Muito simplório. Só que não, eu fui aprender com a Lori Beliova esse salto, quase morri. Quase morri, gente, porque é tudo na meia ponta, né? A gente chama de meia ponta quando a gente está apoiado lá nos dedos, né? Mas o interessante é que ela se inspirou na Grécia Antiga, nas formas, né, da Grécia Antiga, que ela encontrou lá a inspiração máxima, né? E tem uma história que eu até comprei aqui um livro da biografia dela, né? Que conta uma viagem que ela fez de navio, porque eles não tinham dinheiro, a família dela não tinha dinheiro nenhum. E aí ela aprendeu bem rapidinho como conseguir arrancar dinheiro das pessoas e viajou num porão de um barco, né? E lá ela ficou meio que se esgueirando até conseguir entrar nos museus na Grécia para poder se inspirar, né? Essa era a Isadora, já era treta, né? Enfim, ela casou, ela era contra o casamento, né? Então ela foi bastante libertária, né? Desses padrões, desse universo, fazia parte dessa liberdade corporal que ela buscava, né? Ela não queria nada que a amarrasse. Um casamento era um pouco isso era um tanto disso para ela. Então ela tinha filhas, né? Que não eram legítimas, ela adotava muitas meninas que eram as suas isadoráveis, né? Ela chamava de isadorables, né? Que ela ensinava a dança, né? Que ela ensinava a dança. E aí tinha algumas das suas filhas que não eram isadoráveis, né? Então a gente pensa, né, que a pessoa era toda libertária de um lado, por outro, né, ela tinha ainda questões. Enfim, ela ficou bastante rica também, viajou pela Europa, né? E o Nijinsky a conheceu e odiou, né? Quando assistiu a Isadora, né? Ele disse aqueles pulinhos infantis, que coisa mais ridícula, né? Claro, uma pessoa que vem de de um treinamento clássico, né? Completamente militar, ver uma pessoa dançando dessa maneira, né? Para ele, aquilo não fazia o menor sentido. Mas um coreógrafo, que eu esqueci agora o nome, momentaneamente me fugiu, chamou a Isadora Duncan para a Rússia porque ele é o oposto do Fokine. Isso, obrigado. Fokine, né, convidou a Isadora para dar esse tipo de treinamento, né? Enfim, e aí eu gostaria de, antes da gente seguir, dar uma palavrinha sobre o Delsarte, né, e o Dalcroze, que são atualmente a gente conhece essas pessoas, né, meio que embutido nas práticas, né? Mas o Dalcroze, muitas pessoas já fizeram aula de dança rítmica, certo? Muito da dança rítmica tem a ver com a prática do Dalcroze, né? Eles chamavam de danças dalcrozianas, ginástica dalcroziana, né? Aqui em São Paulo, o meu companheiro estava me contando que a tia dele, né, fazia esse tipo de treinamento, só que ela não sabia que era do Dalcroze, né? Mas que envolvia ritmo, né, do corpo, né? E aí, por que eu estou falando do Dalcroze e do Delsarte, né? Porque muito da filosofia deles, né, adentrou o trabalho da Loie Fuller, né, a filosofia, né, dele, e do Dalcroze também. Então, eu vou mostrar aqui. Eu ia falar da Mary Wigman, mas eu fiz uma interrupção brutal aqui para falar deles. Tá? Esse aqui é o François Delsarte, né? Ele não deixou assim muitos registros, né, do trabalho dele, né? Mas ele que foi uma das pessoas, né? Ele nasceu em Paris, né? Cantor e ator, e professor de música e de declamação, né? Naquele tempo eles falavam, né? Tinha aula de declamação, né? Ele nasceu em 1811, né? E faleceu em 1871. Ele apontou um lugar interessante, né? Que embora ele não tenha sido um bailarino, né? Ele teve questionamentos muito importantes que foram significativos para a dança, né? O papel do corpo e do movimento numa função simbólica, né, dos sujeitos, né? Ele tinha um sistema de análise de expressão gestual e corporal
né, que unia, né, unia o gesto e o movimento. Muitos artistas americanos e europeus foram estudar com ele não deixou muita coisa escrita não, né? Então ele começou a estudar, ele começou a sua vida, né, bastante dramática, né? Meu Deus, já são 20 para as 9. Falando em drama, né? E ele foi criado, enfim, os pais dele faleceram, né? E ele foi criado por um padre num conservatório. Como esse padre achava que ele tinha jeito, né, para as artes dramáticas, botou ele na aula de teatro. Só que ele não teve muito sucesso, né? Teve um sucesso bem medíocre, né? E ele culpava os professores dele por isto, né? Dizendo que eles não tinham um método, né? Uma forma de ensiná-lo, né? Não tinha um método correto. Mas aí ele foi mais longe, né? Foi tentando entender, né? A partir ele começou a perder também a voz, né? Ele teve um problema aí bem sério, né? De perda de voz e aí ele foi encontrando uma forma de pesquisar, por exemplo, em hospícios, né? Ele ia lá estudar os exageros patológicos, né? Ele visitou sala de hospital, visitou anfiteatro de dissecação de necrotério para entender onde está a expressividade no corpo, né? Então foi daí que foi saindo, né, essa potência, né, entre o sentimento e o gesto, né? Então muitos atores foram estudar com ele, né? Os gestos codificados. Então qual foi um dos legados dele? Olha aqui, ó, eu achei isso aqui na internet muito bacana, né? Como é que cada olhar tinha um humor, né? Então, olhar de firmeza no teatro, né? A pantomima saiu daqui, talvez, um tanto da pantomima, eu acho, né, que cruzou por aí, né? Eu achei muito bom, né? Mas qual foi o legado, né, dele, né? Todo o corpo é mobilizado para a expressão, né? Começa aí. Principalmente o torso, né? O que todos os bailarinos modernos depois foram, de fato, entender, né? O torso como fonte principal, né, do movimento e do gesto. A expressão obtida pela contração e pelo relaxamento dos músculos. Martha Graham tirou daí, né? Ela estudou muito. Depois, depois a gente vai entender onde a Martha Graham se insere, embora eu não vou falar dela diretamente. A extensão do corpo, né, tá ligada ao sentimento de autorrealização, né? O sentimento de anulação se traduz pelo dobrar do corpo, né? Pelo prostrar-se, né? Então, são essas posições que vão reforçando, né, determinados sentimentos, né? Então, aí eu botei os atores, né, dos quais estudaram aí com ele, né? Muito bom. Aí botei de novo mesmo. Aí tem as mãos também, né? Tem um movimento aí das mãos, né? Tem vários aí, né, que a gente pode ir entendendo onde é que está a expressividade. E por fim, né? Espera aí que eu tenho um vídeo que eu achei de umas meninas americanas que estudaram, né, essa forma aí do Delsarte. Espera aí que eu vou achar aqui. Que é baseado, né, na expressividade aqui do Delsarte. Um segundo que eu já vou pegar. Cadê vocês? Aí. Aqui, ó. É um vídeo bastante simples, né, de meninas estudantes, né, mas que nos ajudam a entender, né? Ah, vai vir propaganda, não acredito. Ah, não foi. Tá. Então, aí temos um exercício, né?
Não sei se era exatamente assim que ele fazia, né? Mas um pouco baseado, né? Na ação e na expressão, né? Então, o Delsarte, sem saber, ele uniu, né, dois períodos diferentes, né? Do século, sei lá, 18 para o 19, né? Gesto e expressividade, né? Quer dizer, 19 e 20. Então, aí, por exemplo, a respiração, o torso, né? Tá tudo aí, ó. Vai ser só uma palhinha, tá? Porque ainda tem bastante coisa para a gente ver. Ai, muita coisa, meu Deus, mas vamos lá. Aqui, ó. Voltamos. Cadê aqui meu negócio? Esperei um segundinho. Muita coisa para administrar, agora foi. Então, o Dalcroze, né? Só para comentar, né? Ele falou assim, né? Eu me pego sonhando com uma educação musical na qual o corpo faria ele mesmo o papel de intermediário entre os nossos pensamentos e se tornaria instrumento direto dos nossos sentimentos, né? Então tá aí, né? Por que eu estou trazendo ele, né? Muitas escolas, inclusive da Isadora, né, trabalhavam com os preceitos tanto do Delsarte quanto do Dalcroze, né? O Jacques Dalcroze, né? Que também ele é músico, pedagogo suíço, né? E ele formará, né? Inclusive ele foi professor do Laban, de Mary Wigman, né? Então ele, enquanto pianista, né, e regente, ele percebeu que a educação corporal facilitava a iniciação musical. Desse modo, o corpo então era visto, né, como a passagem entre o pensamento e a música. Ou seja, o pensamento captará o ritmo se passar pelo movimento, né? Então, além disso, ele observou que a economia de força muscular afeta o processo mental também, né? E também quando você tem um foco, você suprime movimentos parasitas. Ele falava muito de movimento parasita, gesto que é ineficaz, né, para o corpo. Então, ele foi criando uma educação psicomotora mesmo, baseada nesses ritmos, na criação de reflexos, na progressão complexas, né, numa decifração também corporal, né? Então, tá aí ele, ó. Então, muitas pessoas passavam vários verões lá na Suíça estudando com ele, né? Então, ele não teve muita pretensão de transformar esse método para dança, mas muitos bailarinos estudaram mesmo com ele, né? Então tá aí, ó, tá aí o moço, né? Então tá vendo? Era muito dança de coro, né? Eles dançavam muito de forma de coro. Vou mostrar aqui um videozinho dele tocando, né? E as bailarinas ali dançando, né? As bailarinas, já estou chamando de dança, né? Mas é um treinamento corporal, sim. Aqui, ó. La ronde autour du monde, chère au poète, mais elle existe, et c'est à Jacques Dalcroze qu'on la doit qui, Tá em le 12 octobre, francês, tá? Eu não ouvrit à falo Genève une francês. école qui allait former les Então tá aí, fameuses ó. rythmiciennes. La danse devenait ainsi une forme d'éducation. En avance sur son époque, il voulait donner à la jeunesse le sens du rythme, sans se douter jusqu'à quel point la jeune génération allait en faire montre aujourd'hui.
Então, vou dar aqui uma pausinha para a gente seguir, porque eu queria falar um pouquinho, né, da Ruth Saint-Denis, né? Muitos aqui não conhecem, né? Mas na verdade a Ruth Saint-Denis ela foi professora da Martha Graham, né? E eu trouxe ela hoje em especial porque eu sabia que a Paula ia vir, né? Porque ela tá buscando entender, né? Um pouco onde a yoga entra aí na dança, né? Então eu vou falar um pouquinho disso agora. Eu vou mostrar aqui, ó, um vídeo bastante simples, né, que foi feito aí da Ruth Saint-Denis, né, que ela diz assim, né, o que a gente pode imaginar de alguém que chega assim, eu não fui à Índia, mas a Índia veio até mim, né? A Índia veio até mim, né? Então a gente pode supor que é uma imaginação bastante fértil, né? Então a Ruth Saint-Denis, né, ela faleceu em 68, ela nasceu em 1879, né? Ela, vamos dizer assim, que ela formou uma escola, né, junto com o marido dela, o Ted Chon, né, com princípios, né, que buscavam mesmo o Oriente, né, eles tinham uma busca por esse Oriente. Ela buscava em tudo que era tipo de dança, né, egípcia, indiana, não está travado, tá, gente? É assim mesmo, eles vão jogando uma imagem volta e meia. Vou deixar aqui nessa imagem, que é linda, inclusive, né? Ela buscava neste Oriente a sua própria dança, né? Então as danças dela tinham uma certa alegoria, né? Inclusive a escola dela ficou famosa, ela ficou também riquíssima, né? Porque eram, vamos dizer que nos Estados Unidos não se aceitava muito bem pessoas que dançavam, né? Eram mal vistas, pessoas libertas demais eram mal vistas pela sociedade. Como assim, né? Mas a Ruth Saint-Denis foi bem aceita, né? Porque ela tinha uma disciplina muito forte. Inclusive, provavelmente a Hatha Yoga foi ela que introduziu também na escola como treinamento, né? Como fonte de... Ela trouxe bailarinas da Índia para a companhia dela, mas não as acreditava no programa, só as americanas. Ó, tá vendo? Ó? Mas ela via como ela colocou a dança num lugar maior, no sentido de que ela pensava que o movimento e o espírito estavam coligados, e era quase um sentido assim de missão. Ela tinha uma missão divina para cumprir, porque na sua própria história, eu acho que ela vivenciou, não sei se foi a Igreja Católica, é uma coligação da Igreja Católica, assim, que tinha esse pensamento, né? Então, todas as danças sociais ela considerava como inferiores, né? Mas ela também começou a conceituar a dança, né? Embora ela não tivesse, ela era muito cópia, né? Vou tentar aqui mostrar outra imagem dela aqui, né? Tinha muita cópia, né, de outros lugares, né, com roupas muito elaboradas, era um excesso de labor, né, de elaboração, né, era uma missão sagrada, e ela era a mestra e as pessoas tinham que respeitá-la, né, tinham que respeitar, inclusive, o que comer, né. Então, eu acho que ela foi uma dessas pioneiras mesmo da dança moderna, que também introduziu a dança no ambiente universitário. Eu acho que ela é legal por isso, né? A Martha Graham foi vamos dizer assim, a renegada dela, né? Mas que ela aprendeu muitos métodos ali, né? De como organizar o corpo, né, para a dança. Eu acho que o Oriente entrou também um pouco no trabalho da Martha Graham, né? Mas a Ruth Saint-Denis, para ela, era showbiz total, né? Showbiz total. Ela fazia turnês mundiais. Eu acho que não pagava direito às bailarinas, né? Porque ela era a mestra, né? Ali a gente começa a perceber na dança moderna, né? A partir dessas pessoas, né? Esse lugar
né, muito rígido, né, do ego, né, porque elas queriam ser as deusas da dança, né, e a Ruth Saint-Denis, ela se inspirou num cartaz de cigarro, né, que continha essa imagem da deusa Isis, né. Então é muito curioso, né? Então ela fazia todas as danças voltadas para esse lugar, né? E era um lugar assim muito solene, né? Tinha uma solenidade, né? Mas, enfim, eu acho que a importância dela não é a dança dela em si, né? Mas o lugar que ela criou de importância da dança como missão, né? Como um rigor, né? De treinamento, de disciplina. Então, as meninas da classe média iam fazer aula com ela, né? Por conta da disciplina, né? A Doris Humphrey, né? Que aqui a gente pouco conhece a Doris Humphrey, né? Mas ela também não acabou se afastando, né, da escola da Ruth Saint-Denis porque ela queria dançar coisas do próprio tempo. Então a Ruth Saint-Denis levava para um lugar muito distante, muito diferente, né, muito exótico. Nesse período, né, a gente tinha esse exotismo mesmo corporal, físico, né? Mas era espiritual porque a pessoa ela tinha que estar num lugar, né, de missão que ela precisava cumprir. Eu vou mostrar aqui um vídeo dela da noite indiana. Espera aí um segundo. Aqui, ó. Gente, já são 9h08. Então, deixa eu ver se tem música aqui. Acho que tem. Então, né, aí uma dança bem bonita dela, né? Mas ela ensinou coisas importantes, né? Que era preciso aprender com outras pessoas. Então, quem sabia a coreografia ensinava para o outro, né? Tinha esse lugar, uma vez que sabia, né? Ensinava, né? Ensinava uns para os outros e tal, né? Enfim, aí podia criar por conta própria. Ela tinha esse tipo de liberdade, mas ela não dava o crédito para essa pessoa que criou, né? Isso é feio. Mas, claro, eu acho que naquele tempo isso não era uma questão, né? Porque ela era a mestra, né? Tinha uma coisa de mestre e discípulo, e ela era muito sedutora nesse lugar, né? A Martha Graham aprendeu com ela, né? Apesar de ter sido relegado, Ted Shawn, né? Que foi o marido dela, ele era protegida, né? Dele, né? E ele pôde, enfim, né? Introduzir esses conceitos todos, né? Que a yoga, que o Dalcroze, porque eles tinham aula de ritmo nessa escola, né? Tinha muita variedade, né? Isso me lembra um pouco as escolas atuais, né, que inventa lá a aula de TikTok, o hip hop, o jazz lírico, tem várias designações, né? Tudo que era coisa se aprendia nesse lugar, né? E colocou realmente a dança no ambiente universitário. Isso é uma coisa bem legal que ela fez, né? Mas eu vou seguir ainda, vou seguir agora lá para a Alemanha, né? Porque a gente tem que falar do Laban, né? Eu não posso não falar do Laban, né, que desempenhou um papel bastante importante. Peraí, cadê ele o negócio? Eita. Aqui, achei. Aqui, ó. Vou voltar. Aqui está o Laban, né?
O Laban, né, a gente saiu da América, né, e foi para a Alemanha, né? Ele teve muita influência lá do Dalcroze, que a gente comentou. Ele conhecia a Isadora Duncan, por exemplo, eu já tinha ouvido falar dela, né? Ele conhecia também a Martha Graham, né? Eles eram mais ou menos, eles são contemporâneos, né? Mas olha, eu gosto muito dessa frase dele, né? Que o espaço é uma característica oculta do movimento, e o movimento é o aspecto visível do espaço. Cara, para mim essa frase é emblemática e mudou a minha vida. O espaço é uma característica oculta do movimento, e o movimento é o aspecto visível lá do espaço, né? Então ele teve influência muito precisa do Dalcroze, ele estudou com o Dalcroze, né? E ele nasceu na Bratislava, ele nasceu em 1879, né? Hoje é chamado de Eslováquia, né? E ele foi considerado, então, um dos precursores da dança moderna alemã, ou expressionista, né? Então, ele criou um sistema muito elaborado, né, de análise de movimento, coisa que era muito... não se fazia na época, só se copiava uma dança, né? Como eu já tinha falado, né? Então, e ele potencializou com esse sistema uma liberdade expressiva, né, para os seus alunos, enfim, para os seus estudantes, né? Então, diferente de muitos educadores somáticos, né, ele não teve nenhum problema físico, por exemplo, né, que muitos educadores somáticos tiveram roquidão, né, outro teve coisas no joelho, enfim, ele não, ele apenas estava descontente, né, com o ingresso na vida militar, que mais tarde, né, ele passou a servir para o Hitler, né, durante a guerra. Então ele não queria mais viver desse modo, né? E durante a sua adolescência ele viveu na Europa Ocidental, que pôde experienciar formas outras de dança folclóricas, né, e exercícios militares da Ásia, né? Não tinha o balé clássico, né? A gente tem que pensar que aqui, nesse momento, né, não tinha dança clássica na Alemanha, né? Só tinha as danças mais folclóricas, né? A dança não tinha tradição de dança clássica, né? Então ele teve uma formação multidisciplinar, né? Vou mostrar outra imagem dele aqui, ele no Monte Verità, né? Então ele teve uma formação multidisciplinar de belas artes, né? Que incluía arquitetura, e a dança em toda a sua amplitude social, cênica, né? Trouxe uma preocupação de fazer da dança uma arte maior, né? Ele conceituou, né, muito do que a gente usa até hoje, né? E é uma elaboração muito completa, né? E ele foi construindo, então, conceitos para essa análise de movimento, né? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor, né? Então, aqui, né, durante a Primeira Guerra, ele se fixou na Suíça, né, onde ele abriu uma escola de arte e movimento, e, ao mesmo tempo, ele começou a elaborar esse método de notação, porque ele foi conhecido pela notação, né? Como você memoriza um movimento, né? Que ele ultrapassa o tempo, né? Precisa anotar, né? Escrever, e que não é na linguagem, talvez, verbal, né? Estica o braço, dobra a perna, né? Ele transformou isso em símbolo, né? E a Mary Wigman, né, foi assistente dele nesse período, né? E ele foi, então, encontrando as partituras, né? Então, ele transformou a dança em partituras gestuais, né? Que dava muita clareza a respeito do espaço, do peso, do tempo, né? Do ritmo, da harmonia, né? Então, ele criou toda uma teoria da harmonia espacial, por exemplo, né? Então, ele de alguma maneira, ele apontou para uma formação muito emancipatória dos seus alunos. E ele era o quê? Ocultista, né? Ou seja, tinha algo no mundo, no universo, que operava o corpo e a gente não sabe o que é, né? Ele era bastante esotérico, né? Muito esotérico, né? Então ele também apontou para esse lugar do sentir, do saber, né?
ele pegou teorias evolucionistas do corpo humano e misturou com esse esoterismo, né? Então, ele era muito livre, né? Aí, essa imagem que eles estão é no Monte Verità, na Alemanha. Um parênteses grande, né? Muitas pessoas do Monte Verità foram morar no sul do país, né? As pessoas não sabem, mas muita gente, descendentes do Monte Verità, foram para o sul, inclusive uma senhora chamada Hoffmann, não sei o que Hoffmann, que provavelmente a Casa Hoffmann, em Curitiba, né, é de uma musicista que morava no Monte Verità e estudava. Era um monte de artistas que se reuniam aí, né, para estudar a dança, a música, as artes visuais, o poema, isso, aquilo, era bem doido, né? É pré-movimento hippie. Era quase um movimento hippie, era amor muito livre aí, né? Então, mas durante a guerra, né, ele, enfim, ele foi convidado, né, para fazer evolução. Aquela suástica nazista, né, foi ele quem organizou, né, nos Jogos da Alemanha, né, porque ele foi obrigado, né. Enfim, né, os nazistas eles seduziam, né, muitos artistas, né, para participarem, né, porque eles estavam querendo conceituar uma dança uma arte que não fosse degenerada, e ele foi considerado degenerado. E ele teve que fugir, né, ele teve a sua casa vigiada, né, e assim, mas a Mary Wigman, por exemplo, não escutou o Laban e ficou na Alemanha e se ferrou, né, se ferrou 200%, né. Mas, enfim, voltando de novo ao querido Laban, né? Vamos ver se tem mais alguma imagem aqui. Ah, essa imagem é linda dele, né? Isso aqui é uma escala icosaédrica, né? O icosaedro, né? Ele usou muito essas imagens cristalinas, né? O cubo, um icosaedro que é uma figura completamente pontuda. Deixa eu ver se tem aqui. Aí, ó, o icosaedro está aí, ó. Então, o corpo ele era colocado sobre essas tensões, né? Então, ele foi entendendo também, dentro da notação, os esforços, né? Que esforços operam no corpo, né? Onde está o seu cima, o seu baixo, o lado, o outro, o leve em cima, o forte embaixo, né? Tudo que usa o seu quadril. Então, ele formou muitos artistas expressionistas, né? Que não usavam as fórmulas que a maioria dos artistas usava, que era o ballet clássico como treinamento e como fim, né, estético, né? E ele também, uma coisa interessante, né, é que ele também foi entender essa compreensão dos esforços nas fábricas, né? Porque durante a guerra as pessoas ficavam doentes, né? Porque tinham que trabalhar muitas horas para dar conta, né, do ambiente de trabalho, porque os homens estavam na guerra e as mulheres tinham que ficar, então, substituindo os homens nessas fábricas, né? Então, vamos dizer assim, que ele foi entendendo aqui uma espécie de ginástica laboral, né? Para melhorar também o trabalho, né? Das pessoas. Eu não sei se não é meio romântico, né? Para melhorar o trabalho, mas as pessoas tinham que dar conta, né? Trabalhar muitas horas para conseguir produzindo, né? Então, né, os conceitos dele partiram muito, assim, de elementos simples, né? Da intensidade entre o espaço, o peso, o tempo e a forma, né? E daí essas figuras todas cristalinas, né? Gente, eu estou aqui falando sem parar, vocês podem me perguntar, etc, 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 né? Fiquem à vontade aí. Fiquem bem à vontade. O Laban já usava conceitos da tensegridade, né? Porque ele, para montar a quinesfera espacial, né? E essa relação do corpo dentro dessa quinesfera, gerando, né? Essa Exatamente. biotensegridade, né? Então ele buscava isso dentro, né? Não só fora, mas isso era um resultado em relação à tua percepção ao espaço, tempo, peso, tudo isso gera uma relação íntima, né, do que se fala hoje, né? Então o Laba é muito engraçado porque ele é extremamente atual, né?
Como a gente pode viver esses conceitos na vida, Ele foi um visionário, né? E foi um visionário. Foi um visionário. E ele falava desse jogo de tensões. O corpo está sempre no jogo das tensões, né? Sim, sim. E os jogos propostos corporais, os planos, os níveis, isso é uma relação, né? Muito legal. Assim como aquele momento da Fuller, quando ela fala que pensamento é movimento, né? Olha só, essa mulher falou isso e é uma das questões da educação somática hoje, né? Pensamento é Exatamente. movimento. Exatamente, né? Eu estudei bastante, né, no Sul, né? Como as pessoas não, acho que eu não me apresentei direito, né? Eu sou do Sul, né? E lá o Laban é muito forte, né? Tem muitas pessoas com formação em Nova York, né? Então a gente tinha muito intensamente, né? A gente ia em congressos internacionais, a gente viajou para o México, viajou para o Rio de Janeiro, viajou para não sei onde, tudo para estudar, né? E com pessoas que já tinham estudado com ele, velhinhas, assim, coisa mais querida. Uma senhorinha que dançava sapateado só por partituras escritas, né? Então, e tudo com os princípios de Bartenieff, né? Que foi uma discípula dele. Aqui em São Paulo não é muito comum falar de Bartenieff, né? Que foi uma fisioterapeuta, né? Que estudou, né? Dizem que foi amante até do Laban, né? Só que ela, por causa da guerra, ela migrou, né? Para os Estados Unidos, né? Onde ela ficou mais conhecida, né? E ela trabalhou muito com pessoas que tinham paralisia, não, poliomielite, né? Poliomielite. E ela foi encontrando, né, movimentos muito básicos, né, de dobra da perna, de engajamento ósseo, engajamento corporal, né, os movimentos, todos aqueles de padrão de movimento que a gente conhece, que a gente estuda no desenvolvimento motor infantil. Uma das pessoas foi ela também que atentou para isso, né? E aí muitas pessoas, né, que eu conheci como a Anne Halprin, né? Ninguém conhece muito ela aqui, mas a Anne Halprin, né? Ela estudou diretamente com a senhora Bartenieff, né? Como a categoria corpo, que foi transformada em categoria depois, né? Junto acoplado na teoria do Laban, né? Como um papel importante para essas tensões, né? Que a Rô está falando, né? Da tensegridade, né? Ele via o cubo e depois, né? Aquele icosaedro onde o corpo é exposto, né? Que você tem que, né? É um conceito, sim, da tensegridade. Eu acho que se ele tivesse vivo, certamente ele estaria super ligado nisso, né? Mas aí, por fim, eu queria falar um pouquinho da Mary Wigman, né? A Mary Wigman é a favorita da Marta Soares e minha também. Apesar de ela ser polêmica, já aviso que ela é bem polêmica, gente. Primeiro deixa eu mostrar aqui um videozinho aqui do Laban, que eu acho que é muito bacana a gente olhar para o treinamento dele, né? Esse aqui está em italiano, tá? Então vou deixar mais baixinho, assim. Peso. Il balletto si sviluppa in uno spazio piano, limitato dal pubblico di fronte al ballerino. Laban indaga questo spazio, gli restituisce una profondità. Olha aí o icosaedro, Concepisce ó. il movimento come iscritto in uno spazio volumetrico a forma di icosaedro, cioè un volume a più direzioni. Lo spazio diventa un partner del ballerino e si sposta insieme a lui. Egli si interroga anche sulla velocità del movimento, lento o rapido, breve o sostenuto. Basta con le costrizioni della musica. La scansione di una poesia o il silenzio sono sufficienti. Ciò permette una maggiore libertà rispetto al tempo. Olha aí, ó. Infine esamina il Peso no problema del chão, né? peso. Mentre il ballerino classico tenta di sfuggire alle leggi dell'attrazione terrestre con l'equilibrio e la verticalità, Laban invece utilizza il peso. È quest'ultimo che determina la dinamica del movimento e il passaggio continuo dall'equilibrio allo squilibrio. Laban è affascinato dalla transizione tra una tensione muscolare e il rilassamento che ne consegue. Queste pratiche liberano il movimento da ogni costrizione formale, emancipandolo dalla musica, dal dramma e da ogni passo convenzionale.
La ricerca di un movimento che accordi l'anima e lo spirito in un tutto armonico avvicina Laban ai pittori del Blaue Reiter, riuniti dal 1911 a Monaco intorno a Vassili Kandinsky e Franz Marc. Kandinsky, per il quale l'opera d'arte emana da una necessità interiore, lavora nella pittura come Laban nel campo della danza. Per il primo, la pittura deve rendere visibile ciò che è invisibile. Per il secondo, il movimento può esprimere ciò che la parola non può spiegare. Dall'estate 1913, Laban tiene dei corsi e dei seminari in Svizzera sulle rive del Lago Maggiore, a Monte Verità, luogo di incontro dell'intelligenza intellettuale, raduno di utopisti e sognatori, dove Rainer Maria Rilke... Eu vou dar uma encerradinha aqui, porque é quase na hora, né? Então, esses são assuntos que me interessam sempre, né? E eu também estou dividindo aqui com vocês, né? Muito aqui já do que eu falei, já é super conhecido, né? Mas eu estou dando essa disciplina no Instituto Federal de Brasília, né? Para os estudantes, né? De Teoria e História da Dança 2. Eu disse, tem que dar uma palestra assim, porque esse conhecimento precisa se espalhar, né? Onde no Brasil o Laban, né, ficou? Por onde que ele veio, né? Ele veio, como eu falei, né, no sul do país, por algumas pessoas, né, do Monte Veritá, né, a Casa Hoffmann, eu intuo que foi em homenagem a uma pianista, não sei o que, Hoffmann, né, que ficou lá, né, assim como a Dona Maria Duchines aqui em São Paulo, né, René Gumiel, né, são discípulas muito fortes, né, que vieram aqui para o Brasil desenvolver esse trabalho, né? Então, o Brasil foi muito pulverizado, né, por essas pessoas, por isso que a gente olha um tanto para Europa, Estados Unidos, né? Mas eu queria mostrar, assim, só para vocês terem uma paciênciazinha, né? A UFBA, sim, eu ia comentar da UFBA, né, que foi a primeira faculdade de dança. O Rolf Gelewski estudou com a Mary Wigman, né? Então, com todo esse estudo que ele teve com a Mary Wigman, ele trouxe para cá, né? E que, por sua vez, conheceu Klaus Viana. Veja, né, como como o conhecimento ele vai se capilarizando, né? Eu gosto muito dessa ideia de capilaridade do conhecimento. Chegou até mim, né? Porque, de algum modo, eu busquei a Mary Wigman, né? Através da Hanya Holm, né? Ninguém também conhece, porque a Hanya, né? Eu já vou mostrar quem é Mary Wigman, né? Ela migrou para os Estados Unidos como discípula, né? E abriu uma escola da Mary Wigman, né? Por aí, que por sua vez, né? Ajudou a desenvolver a dança do Alvin Nicolais, que é onde eu aprendi a Mary Wigman, né? Tá lá embutido em algum lugar, né? Dizem que a aula da Shinita Uma no Brasil era muito parecida com a Hanya. Sim, Shinita Uma, nascida em Porto Alegre, foi estudar com a Mary Wigman e ficou aqui, sediada aqui em São Paulo, né? Até queria achar uma dissertação da Shinita da PUC, só que está bloqueado lá, não sei por que está bloqueado. Mas eu vou mostrar aqui, essa imagem. Agora eu vou voltar lá para cima. Não sei por que eu botei a Mary Wigman, coitada, lá em cima, porque ela merece, vai. Ela foi muito mal compreendida, coitada. Então ela fala assim: nossa dança teria pouco significado e não teria vida nem qualidade duradoura se já a tivéssemos conquistado a tal ponto que suas possibilidades estivessem claramente definidas, seu estilo estabelecido e seu desenvolvimento decidido. É melhor termos paciência e esperar até que as partes inorgânicas se percam e a forma pura e preenchida se cristalize. Não se pode negar que a consciência do nosso corpo era desconhecida de qualquer geração anterior do jeito que é agora. O interesse pelo movimento físico de todos os tipos de esportes, a dança artística, está vivo e continua assim. O fortalecimento e enobrecimento do corpo, bem como a expressão corporal, tornam-se slogans que podem fazer sentido.
mas só podem se transformar em realização gerações mais tarde. Realizações genuínas precisam de tempo para amadurecer, mesmo em nossa vida acelerada. Tá vendo? Mulher sábia, né? Ela estudou com Dalcroze, né? Foi discípula também do Laban. Olha aí que bonitona ela, né? Então ela nasceu em Hannover, né? Em 13 de novembro, né? Que depois Hannover em Berlim, né? Ela nasceu de uma família de comerciantes, né? E ela se apaixonou primeiro por literatura, né? Depois por música. Aí foi aí que ela ingressou, né? Na escola do Dalcroze, né? Então ela tinha uma dança, ela formou uma dança que ela chamou de dança absoluta, né? Então ela foi nessa combinação única de treinamento, né, a sua personalidade, né, e a herança germânica e também a atmosfera pré-nazista, né, porque ela vivenciou também a Primeira Guerra Mundial, né? Então, por isso assim que a tragédia, né, essa dança sobre a morte, né, sobre a condição entre a vida e a morte sempre vai estar presente na dança dela. Então, olha aí a cara, né? Tá sofrendo. Né? Mas não, eu tô brincando, né? Mas era muito importante isso naquele momento, naquele período, né? Olha aí, que bonita. Então, então o macabro, né? Essa dualidade. A Martha Graham também trabalhava essa dualidade, né? Por exemplo, entre a vida e a morte. E ela acreditava que a arte surgia da causa básica da existência, né? Nesse conflito, né? Então, ela também se baseou, a sua arte, né, também em pintores, né, como Nolde, né, que era muito conhecido, né, eu acho que ali mostrou, né, naquele outro vídeo, né, e ela foi muito importante, ela teve uma importância tão grande, né, que muitos artistas, inclusive, né, a Hania, que eu comentei, a Suzanne Link, que está viva até hoje, está viva, né, agora, estudou com ela, né, artistas como Kreuzenberg, né, muitos artistas daqui do Brasil foram dançar com Kreuzenberg, né, tiveram, né, a formação com ela. O Rolf Gelewski, no Brasil, por exemplo, estudou com ela, né? Então, embora ela não gostasse muito de falar do seu treinamento técnico, né, ela tinha um treinamento muito baseado, assim, aquecimento, flexibilidade, desenvolvimento motor, né, e a conscientização das possibilidades de movimento, né, fazendo que o aluno experimentasse mover cada parte do corpo separadamente, né. Então, aí a dança mais conhecida dela, a Exentance, né, ou a dança da bruxa, né. Então, ela tinha exercícios de locomoção, de andar, correr, girar, saltar, né. Então, a respiração para o trabalho dela era fundamental e podia, se você não respirasse, você não tinha a potência necessária para energia, né, para ter essa energia para dançar. Você atrapalhava o músculo e as articulações se você não respirasse, né? Então, ela tinha um método mesmo de uma preparação corporal muito completa e que o bailarino precisava aprender a respirar, né, em qualquer situação que ele se encontrasse, né? Então, aqui, então, ela tinha um apuramento técnico também e expressivo, né? Deixa eu mostrar aqui, que já são 9h34, sei que está todo mundo, né, tendo sua vida aí para tocar, um segundinho. Espera aí. Vou mostrar a dança mais conhecida dela, enfim. Ai, não acredito! Vê aí, Elaine, me socorre. Que droga, peraí, vamos ver se essa outra aqui vai rolar. Só porque eu queria mostrar a dança que eu mais gosto. Peraí, um segundo, vamos ver aqui, ó.
Vocês estão vendo aí ou tá travado? Linda, não? Eu esqueci de falar por que ela era polêmica. Ela foi muito polêmica porque ela apoiou o nazismo num primeiro momento, né? Ela também foi convidada, assim como o Laban, a coreografar, né? A coreografar nesses jogos, e ela aceitou e tal, etc. Só que logo, imediatamente, ela foi considerada arte degenerada, né? Arte degenerada, porque eles não gostaram do que ela mostrou com essa liberdade toda, e eles esperavam uma outra coisa. E ela deu um tiro no pé, porque o Laban a avisou para fugir da Alemanha, né? Porque ele sacou o que ia rolar, né? E ela não fugiu, ela ficou, né? E ela tinha escola, né, espalhada pela Alemanha, né? E inclusive a Hania Holm foi para os Estados Unidos, né? E abriu lá uma escola e lá ela ficou, né? E a Mary Wigman, então, quando estourou a guerra, ela ficou na Alemanha e ficou completamente pobre, sem ter o que comer. Ela mandava cartas, eu tenho esse livro de cartas, né, escrito por ela, entre ela e a Hania, em que ela pedia meia. Ela pedia meia, Martha Graham, por favor, me ajuda. A Martha Graham também tinha umas cartas trocadas com ela. A gente está precisando de meia, me manda uma meia quente, né? E foi completamente bombardeada a escola dela, né? Então, depois, no final da guerra, ela foi rechaçada pela comunidade como sendo uma pessoa que tinha apoiado o nazismo no primeiro momento. Ela deu com os burros na água, né? Todo mundo avisou e ela não fugiu, ela ficou, né? Mas depois, até que esse mal-entendido foi esclarecido, aí já era um pouquinho tarde, né? Depois ela nunca mais conseguiu assim super se reerguer. Mas eu acho que ela deu, se eu não me engano, ela deu aula na Folkwang, né, que agora é a escola
onde a Pina Bausch, né, também dava aulas, né, que foi fundado pelo Kurt Jooss, que também é discípulo de Laban, né, a Mary Wigman, a própria, né. Mas é mais ou menos isso, gente. Já deu 20 para as 10, então desculpa cruzar o tempo, mas eu me empolgo aqui também, né. Espero que eu tenha aí contribuído um pouco, né, com esse material todo, né, e dizer, né, que essas pessoas contribuíram também para um campo de uma dança consciente, né? Então tem um princípio que opera o movimento, né? Então se a gente pegar, né, a gente não viu aqui nesse momento Martha Graham, né? Eu aprendi a Graham completamente dura, né? Dura, né? Uma dança sempre, eu me lembro que eu me sentia machucada todo o tempo, eu odiei, né? Mas aí, quando eu aprendi com os princípios de movimento, tudo mudou, né? Tudo ficou diferente, né? Obrigada, Paulinha, né? Muito obrigada. Queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, foi chatíssimo. Eu gosto, assim, de misturar entre vídeo, vídeo, imagem, né? As frases do próprio artista, né? Para mim faz todo sentido, né? Eu tinha ainda o Klaus Viana para ver, a Viana, e nós ia sair daqui 10h30. Se dependesse de mim. Então, fiquem à vontade aí. Oi, amor. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Ah, que bom. Boa noite a todos. Incrível, né? Você é maravilhosa. Pronto. Nossa, a minha mão, né, no caso, tá doendo. Tanta anotação, muita coisa incrível, né? Muita coisa, assim, íntima, né? Nossa, eu me senti íntima da Martha Graham, do Laban, sabendo, né, dos peguetes dele. E toda a questão da construção do movimento através das pessoas, né? A gente, né? Cada um de nós, de alguma forma, a gente tem as nossas próprias teorias e ideias sobre o movimento e pensar que essas pessoas, num dado momento da história, também fizeram as mesmas coisas, também se questionaram e deixou tudo isso pra gente. Então, é incrível. Eu agradeço por apresentar. E seria muito legal, de repente, uma continuaçãozinha, né, para fechar esse ciclo. Seria muito bacana. Vamos, eu topo. Eu vou falar daí da Martha Graham, tem mais gente daí. Aí vocês vão ver só uma coisa. É um assunto que eu amo, né, que me instiga sempre. Tem esse livro, pena que a Paula saiu, né? Tem esse livro, Dando Corpo à História, né? Eu gosto muito desse livro, que é da Holly. Foi minha professora na Unicamp, na pós, né? Ela escreveu esse livro belíssimo, recomendo quem puder comprar. Eu acho que tem para vender na Amazon, coisa assim, que é bem gostoso, né, de ler e tal. Mas eu acho bem interessante, né, como tudo isso, né, foi nos povoando aqui no Brasil, né? Como a nossa história também, embora a gente esteja num movimento de brasilidade, né, mas que a gente não vive numa bolha, né? A gente está sempre, né, sendo influenciado, né? Vamos fazer assim uma fase 2, Mica linda. Que mais, gente? Dúvidas, perguntas, sofrimentos. Fique à vontade. Acho que isso que a Mica falou é bem importante, porque se você não sabe de onde vem, se não sabe a sua história, é muito louco isso, né? E a gente que dá aula em faculdade, a gente vê o pessoal da dança, nunca teve, a maioria nunca teve interesse, nunca bateu na porta, ou não sei, porque é como família, né? Você sempre quer saber da sua história, seus ancestrais. E acho que a dança, ela é fundamental para quem trabalha o corpo de uma forma geral, né? Porque a dança está entrelaçada com todas as artes, né? Então não tem como você
você negar a dança, porque ela está, se vê, grandes, a maioria dos trabalhos somáticos, eles estão na fisioterapia também, eles estão na reabilitação. Sim. Estão no teatro, né? Está na música. Então, assim, na arquitetura. E é incrível, né? É incrível se você olhar para o lado, né? Os povos antigos, você vê, para os chineses, a faculdade de medicina, a relação do movimento, o médico, ele é capacitado a entender o movimento. E a gente tem uma medicina que para o médico Compartimenta, né? Não tem movimento, a maioria não acredita, né? Assim, poucos dão um olhar, né? Como o que seria da medicina sem a fisioterapia. Pois é. Né? Então, você só vai ser operada. Né? É louco isso pensar, né? Então, assim, o nosso trabalho o que é a dança, né? O que é a dança do ser. Rolf, eu sou apaixonada pela história do Rolf. Então, eu acho, Lu, que um recorte legal para a gente entrar agora seria trazer, porque o Rolf veio para o Brasil, ele fez toda uma diferença incrível na Universidade da Bahia, a relação Klaus Viana, família Viana. Eu acho que a Sim, gente tem que trazer um pouco mais isso, né? sim, Eu sem acho dúvida. fundamental. Que mês que vem, né, a gente pode pensar em fazer uma parte 2, se vocês toparem, né? Para a gente poder entender isso, né? E outra, eu acho que antes da gente ir embora e deixar bem registrado, gravado aqui, as pessoas acham que tudo veio do nada, né? Olha quanta coisa rolou aí, né? A dança tem mais de 500 anos de história, né? Tem desde o homem primitivo, só que eu não pude, né, trazer toda a história, né? Me lembro que alguém me comentou, a gente fez essa primeira versão no ano passado e eu abandonei, né, porque não tive mais tempo. Mas aí uma pessoa me falou, mas tu falou da perspectiva da dança americana, europeia, branca, não sei o quê, porque os indígenas, a dança africana, né? Disse, claro, mas é claro que o Brasil ele carrega essa dança mestiça, né? O Brasil tem uma dança que é altamente mestiça. E eu não mostrei aqui, mas, por exemplo, a Ruth Saint-Denis, ela buscou nos índios americanos, né? Toda a dança dela também teve uma influência não só do Oriente, da yoga, né? Mas tinha também os índios americanos, né? Lá envolvidos, né? Nessa dança. Aí, claro, aqui a gente está falando de dança cênica, né? Que bota no palco, né? Que tem um outro lugar. Não é melhor, né? Mas aqui no Brasil, né? Como é que isso foi se dando? Eu tenho que trazer a Marieta Baderna. Na próxima vez eu vou trazer a Marieta Baderna, que ela veio no Manaus, né? Em 1800 e bolinha, né? Eu vou falar dela, gente. Vou deixar vocês bem curiosos. Porque eu descobri ela há pouco tempo também. E faz parte da nossa história, a gente não sabe, né? Claro, a gente também tem que entender que a faculdade de dança do Brasil tem o quê? 60 anos, né? É jovem ainda. Agora, recém, está formando pesquisadores que estão buscando lá nos folhetins, sei lá o quê, de 1800, 1900, a entender como a dança foi se estruturando. Tem poucas pessoas que estudam história da dança, né? O Henrique Rochelle é um cara que eu acho que ele escreve agora para a CIA de São Paulo, né? Ele é maravilhoso, ele é da história e ele estuda a história da dança, né? Então, assim, se puderem buscá-lo também, né? Ele é ótimo também, né? Eu acho que ele é um baita de um pesquisador, né? Mas, enfim, gente, eu acho que são 10 para as 10, né? Vocês devem estar... Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Fica bem à vontade, viu? Então, tá tudo bem aí? Suportar 1h30 de bunda aí sentada? Eu vou parar aqui a gravação.